Fala pessoal, aqui é o Arthur Tauber e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que tu faz para descobrir quantas calorias tu gasta. Se tu me acompanha aqui nesse canal ou nas redes sociais, tu sabe que um déficit calórico é fundamental para emagrecer e conseguir a tão sonhada definição corporal. E se tu prestou bastante atenção nos meus outros conteúdos, tu também sabe que um déficit calórico é quando tuas calorias ingeridas são menores do que tuas calorias gastas, o que vai resultar num balanço energético negativo. Ou seja, para perder gordura, tu precisa comer menos calorias do que tu gasta. E quando eu falo isso, uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem é: tá, mas como é que eu faço para saber quantas calorias eu gasto? Então, se essa também é a tua dúvida, assiste esse vídeo e eu garanto que no final tu não vai mais precisar repetir essa pergunta. Então já clica para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Já aproveita para me seguir lá no Instagram, @ArthurTaub_, onde eu posto conteúdos novos várias vezes por semana, te ajudando a alcançar o próximo nível de definição corporal. Então, para começar a entender quantas calorias a gente gasta por dia, a gente precisa saber o que compõe o nosso gasto energético total, o nosso GET, sigla GET, a parte das calorias gastas. E são basicamente 4 coisas. A nossa taxa metabólica basal, ou seja, o nosso metabolismo de repouso, siglas TMB ou TMR, o efeito térmico do alimento, sigla ETA, ou termogênese induzida pela dieta, que é a energia que a gente gasta para digerir e metabolizar a comida que a gente come, nosso gasto energético com o exercício físico e nosso gasto calórico com a atividade física em geral. Agora vamos ver um pouquinho o que é cada um desses itens e como que a gente pode medir cada um deles. Então, a taxa metabólica basal é a quantidade de energia que a gente precisa gastar todos os dias só para existir e para sobreviver. São vários processos metabólicos que usam energia no nosso organismo, desde as coisas mais simples, tipo respirar, até o funcionamento dos nossos órgãos, como os batimentos do coração, o funcionamento dos rins e do fígado, por exemplo. Esse componente, a taxa metabólica basal, normalmente é responsável pela maior parte do nosso gasto energético e fica aí na faixa de uns 60% a 70% do nosso gasto total diário. E a gente consegue medir isso de fato. Para isso, existe um teste de calorimetria indireta, que é usado para descobrir tua taxa metabólica basal ou de repouso. Eu já expliquei essa diferença lá na live sobre metabolismo. E nesse teste, basicamente, tu deita num ambiente calmo, de preferência logo depois de acordar e ainda em jejum, e fica em repouso. Aí os cientistas ou o pessoal do laboratório lá vai colocar um capacetão de astronauta em ti, que consegue detectar a diferença do teu consumo de oxigênio inspirado e a produção de gás carbônico expirado, e calcular o teu gasto energético com base nisso. Em vez do capacete, também pode ser uma máscara, mas o capacete é o método mais preciso pelo que eu sei. Claro que muito pouca gente vai poder medir isso num laboratório. Então existem algumas fórmulas para a gente poder calcular e estimar isso. E eu vou te ensinar uma delas mais para o final desse vídeo. O segundo componente é o efeito térmico do alimento, que é quanta energia teu corpo gasta, além do teu metabolismo de repouso, depois de uma refeição para conseguir digerir e metabolizar a comida que tu acabou de comer, já que isso também gasta energia. Teu corpo precisa quebrar as ligações químicas dos alimentos para conseguir extrair a energia e os nutrientes dele, e ele faz isso por meio de várias reações catabólicas que acabam gastando energia também. E a ciência sugere que esse gasto fica mais ou menos entre 8% e 12% do teu gasto total diário. Claro que tem algumas coisas que podem alterar um pouco esse componente, sendo a mais importante delas a composição da tua comida. Mas a hora que a gente come também pode ter um efeito nisso. Por exemplo, se tu comer mais proteína em uma refeição, teu gasto vai ser um pouco maior do que se tu comesse as mesmas calorias, mas com menos proteína. Isso porque a proteína gasta uma proporção bem maior da quantidade de energia que ela fornece para ser digerida. A estimativa é que o efeito térmico do alimento da proteína seja de 20% a 30% da quantidade total de calorias consumidas. Os outros macronutrientes são um pouco menores, bem menores até. Por exemplo, em comparação, o efeito térmico do alimento dos carboidratos é de 5% a 10%, e o da gordura de 0% a 3%. Ou seja, as gorduras são digeridas e metabolizadas com mais eficiência para cada caloria consumida. Essa porcentagem que eu estou falando é do total de calorias ingeridas na forma de cada um dos macronutrientes. O álcool tem um efeito térmico do alimento bem alto também, de mais ou menos 20%. Mas a gente não precisa ficar só na estimativa, a gente tem como medir isso também. É só a pessoa comer uma refeição antes de deitar embaixo lá do capacetão de astronauta
e medir o gasto energético pela calorimetria indireta e depois calcular a diferença entre o gasto energético quando a pessoa estava em jejum com o gasto energético depois dela comer. Os dois próximos componentes agora vão ser parte do nosso gasto energético com atividade física, um gasto mais ativo de energia. Então, o terceiro componente que a gente vai ver vai ser o gasto energético pelo exercício físico. Ele pode ser responsável por qualquer coisa entre 0%, caso a pessoa não faça nada de exercício, e até 30% do teu gasto energético total diário. Se a gente estiver falando de atletas que a profissão deles é treinar para o esporte que eles praticam, às vezes com várias sessões de treino por dia. E também dá para medir isso diretamente pela calorimetria indireta. Diretamente pela calorimetria indireta não soa muito bem, né? Mas se tu quiser entender um pouco melhor sobre isso, dá uma olhada no meu vídeo sobre calorias, onde eu explico direitinho como que elas são medidas e por que a calorimetria indireta é considerado padrão ouro para isso. Mas tá, dá para medir isso diretamente se a pessoa se exercitar com uma máscara de ergospirometria, que faz basicamente a mesma coisa que o capacete aquele. Ela detecta a diferença entre o oxigênio inspirado e o gás carbônico e o oxigênio expirados e calcula o gasto energético, o gasto calórico disso. Só que para medir isso, tu precisa fazer o exercício com essa máscara grudada na tua boca. Ou dá para fazer isso também se a pessoa fizer o exercício dentro de uma sala de calorimetria, que é um outro método que a ciência usa para descobrir o gasto calórico das pessoas. E para nós, seres humanos mortais, que não tem como fazer essa medida direta, também tem formas de estimar o gasto energético pelo exercício físico. Tem várias tabelas estimativas de quantas calorias determinado exercício gasta por hora para vários tipos de exercício. Também tem algumas que usam um cálculo baseado no MET, que basicamente é um equivalente a 1 caloria por quilo por hora, que não é uma estimativa muito precisa, mas é melhor do que nada. Mas enfim, o importante é saber que a gente tem como estimar isso se a gente quiser. E por último, tem o gasto calórico da atividade física, que a gente pode dividir em atividade física voluntária, ou atividades da vida diária, que são movimentos que tu faz voluntariamente, por exemplo, lavar a louça, limpar a casa, os movimentos que tu faz no teu trabalho, digitar no computador, por exemplo, ou carregar coisas, se teu trabalho for um trabalho mais pesado, mais ativo, ou até sair a pé para fazer compra, por exemplo. E a atividade física espontânea, que é um tipo de atividade física que tu não controla muito voluntariamente teus movimentos, tu só faz eles inconscientemente. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui de gesticular enquanto eu falo. Ou uma pessoa que fica batendo o pé no chão quando está sentada, esperando. Muita gente interpreta essas coisas como ansiedade, mas não é o caso de todo mundo. Acho que nem é o caso da maioria das pessoas. Às vezes, isso é só uma forma do teu corpo gastar essa energia extra mesmo. A diferença entre o exercício físico e a atividade física é que o exercício é uma atividade física estruturada, com um propósito e um objetivo. E tudo isso é uma parte do gasto energético que fica na média de uns 20% do nosso total diário. Mas, na verdade, esse componente é um dos mais variáveis e pode dar uma porcentagem bem maior do que isso, dependendo do nível de atividade física da pessoa que a gente está falando. Pior que esse componente da atividade física voluntária, espontânea, a gente nem tem como medir diretamente. Inclusive, nos estudos científicos mais bem controlados, esse gasto calórico da atividade física é calculado. Tem vários estudos que trancam as pessoas numa sala de calorimetria durante um ou vários dias e monitoram o gasto energético total delas dentro dessas salas. Eles conseguem medir os outros componentes, mas para saber qual foi o gasto com a atividade física, eles precisam pegar o gasto energético total, que eles conseguiram medir, diminuir a taxa metabólica basal, que normalmente eles já medem também em repouso, o efeito térmico do alimento, que às vezes é medido e às vezes estimado pela composição da dieta, o gasto calórico com o exercício, e aí eles pegam esses três componentes e diminuem do gasto energético total para saber quanto foi gasto com a atividade física. E aí, tu achava que atividade física era só exercício, né? Pois é, não é. Uma boa parte da energia que a gente gasta ativamente é simplesmente para a gente viver e fazer as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia. E normalmente a gente nem presta atenção nesse gasto calórico que é super importante para a gente. Para tu ter uma ideia de como esse componente é adaptativo, ele pode dar diferenças de até 2.000 calorias por dia entre pessoas diferentes. Se tu faz uma dieta hipocalórica, por exemplo, tu tende a diminuir bastante esse teu gasto espontâneo ou voluntário, porque teu corpo tenta poupar energia. E fazer exercício também pode te levar a diminuir um pouco esse teu gasto calórico com atividade física no resto do dia. Quantas vezes tu já não deixou para fazer uma coisa depois por causa do cansaço quando tu estava fazendo uma dieta ou alguma coisa parecida? Eu faço isso o tempo todo. Tipo, tô com sede, mas não vou descer a escada para buscar água porque eu tô cansado agora. Quando eu já estiver aqui lá embaixo para fazer outra coisa, eu aproveito para tomar água.
Então, se medir isso num laboratório já é difícil, imagina na vida real. É praticamente impossível. Já é bem difícil saber quantas calorias tu gasta no total, o teu gasto energético total de um dia inteiro, mesmo num laboratório. Aliás, se tu passar 24 horas dentro de uma câmara metabólica, tu vai saber exatamente quantas calorias tu gasta, se tu passar o dia inteiro dentro de uma sala, que não é a realidade da maioria das pessoas, pelo menos não sem esse lockdown aí. Na vida real, tem um outro método para a gente medir o gasto energético total, que é a água duplamente marcada. Mas esse método também tem as limitações dele. E a principal é que é bem caro e praticamente não é aplicado fora das pesquisas científicas. Então, quando as pessoas me perguntam, e como eu sei quantas calorias eu gasto? A resposta que sempre me vem na cabeça é, tu não sabe. Mas tu não saber isso não quer dizer que tu não vai conseguir emagrecer e nunca vai melhorar a tua definição corporal. Primeiro, porque tu pode estimar. Por exemplo, tu consegue estimar isso se tu calcular a tua taxa metabólica basal pela fórmula de Harris-Benedict, por exemplo, que é uma das mais simples para isso. Ó, pega papel e caneta e anota aí. Para os homens, o cálculo dessa forma é: a taxa metabólica basal é igual a 88,362 mais 13,397 vezes o peso em quilos, mais 4,799 vezes a altura em centímetros, menos 5,677 vezes a idade. E para as mulheres, a fórmula é: a taxa metabólica basal é igual a 447,593 mais 9,247 vezes o peso em quilos, mais 3,098 vezes a altura em centímetros, menos 4,330 vezes a tua idade. Aí, se tu pegar o resultado desse cálculo e multiplicar por um fator de atividade física, que vai ser, se tu for sedentário, por exemplo, tu tem um trabalho de escritório, sentado na maior parte do tempo, e também não faz exercício, teu fator vai ser 1,2. Se tu for levemente ativo, por exemplo, tu trabalha sentado, mas faz exercícios regulares 2 ou 3 vezes por semana, mais ou menos. Ou tu não faz exercício, mas tem um trabalho ativo, que fica de pé ou caminhando na maior parte do tempo. Tu vai usar um fator de 1,375. Se tu for uma pessoa moderadamente ativa, que tem um trabalho sedentário, mas treina pesado frequentemente, ou que tem um trabalho ativo e também pratica exercícios moderados, ou ainda que não faz exercício, mas tem um trabalho pesado, tipo na construção civil ou serviço braçal e tal. Aí, teu fator de atividade física vai ser de 1,55. Se tu for uma pessoa muito ativa, que treina pesado na maioria dos dias da semana e ainda tem um trabalho ativo, ou seja, uma pessoa que é ativa na maior parte do tempo, aí o fator que tu vai usar vai ser de 1,725. E por último, se tu treina pesado na maioria dos dias da semana e também tem um trabalho pesado, intenso fisicamente, tipo se tu é um trabalhador braçal que treina 5 vezes por semana ainda, aí o teu fator de atividade física vai ser de 1,9. Então, tu multiplica aquele valor da taxa metabólica basal, lá da fórmula de Harris-Benedict, pelo fator de atividade física que a gente viu agora, que se aplica melhor para ti. E tu tem uma estimativa do teu gasto energético total diário. Claro que isso é só uma estimativa, e se tu quiser deixar isso mais preciso, tu vai ter que testar isso na prática. Tá, mas eu não posso usar esses relógios super modernosos e tal para medir o meu gasto total diário? Bom, eu pretendo fazer um vídeo só sobre eles logo mais. Mas o que eu posso adiantar aqui para vocês é que as estimativas deles são bem ruins e pode dar uma diferença aí de uns 30 até 95% do gasto energético. Não é que eles sejam um método completamente inválido, desde que essa não seja a única forma que tu vai se basear para estimar isso. Então, ao invés de perguntar como eu sei quantas calorias eu gasto, tu deveria reformular essa pergunta para: como eu faço para entender quantas calorias eu gasto? Ou como as calorias que eu gasto impactam a minha vida? Se tu já viu meu vídeo sobre as calorias, tu sabe que a gente tem esse modelo do balanço energético. E se tu não viu ainda, corre lá para ver. O balanço energético é o seguinte: de um lado a gente tem as calorias gastas e do outro as calorias ingeridas. Eu tenho quase certeza que tu já viu essa figura antes, ou alguma coisa parecida. Ela inclusive é usada em estudos científicos. Essa figura aqui é a mesma coisa, só que mais feia um pouco. Então, no gasto energético, a gente tem toda essa confusão que a gente já viu. A taxa metabólica basal, o efeito térmico do alimento, exercício físico, atividade física espontânea ou voluntária. Mas do lado da ingestão energética, as coisas são muito mais simples. A única coisa que a gente tem do outro lado é a comida que a gente come. E o balanço calórico nos diz que se a ingestão e o gasto calórico estão em equilíbrio, a gente tende a manter o peso. Isso significa que se tu estiver comendo a mesma quantidade de calorias que tu gasta,
teu peso deve se manter constante ao longo do tempo. Então, se tu calculou o teu gasto energético total, estimado pela fórmula que eu te passei antes, eu sugiro que tu monitore tua ingestão calórica. Ou então que tu siga um cardápio fixo, de preferência com essa quantidade de calorias aí, e também monitore o teu peso, para ver o que acontece com ele nas próximas 2 a 4 semanas. Se o teu peso permanecer igual, tu provavelmente está em equilíbrio energético, e o cálculo que a gente fez deu certo para ti. Se tu perder peso nesse meio tempo, então é sinal de que o cálculo deu errado e tu está em déficit calórico, tu está comendo menos do que tu gasta. Então, se tu não quiser perder mais peso, tu precisa aumentar tua ingestão calórica. E se tu ganhar peso nesse tempo, o cálculo que eu te passei aqui superestimou teu gasto. E, na verdade, tu gasta menos calorias do que isso. Então, se tu quiser manter o peso, tu precisa diminuir tuas calorias ingeridas. Claro que isso é uma super simplificação, considerando que teu corpo esteja em homeostase, em equilíbrio, sem nenhum tipo de adaptação metabólica. Nosso metabolismo muda o tempo todo e ele responde a essas perturbações do nosso balanço calórico. Ele diminui o gasto de energia se a gente perde peso ou se a gente passa algum tempo em déficit calórico, comendo menos calorias do que gasta. Assim como ele também pode aumentar o gasto quando a gente ganha peso e fica em superávit, comendo mais calorias do que gasta. Bom, espero que tu tenha conseguido entender tudo o que compreende o nosso gasto calórico. E por que ficar se preocupando com isso é meio que correr atrás do próprio rabo. Se tu quer saber quanto tu gasta, é muito mais fácil tu monitorar quanto tu come e o teu peso e ajustar a partir daí. Por hoje era só. Valeu e até o próximo vídeo.